Meu nome é Jaqueline, eu tenho 31 anos, eu sou de Papanduva, Santa Catarina. Eu tive uma doença chamada Síndrome de Stevens-Johnson em 2011. Ela é causada por medicamento. Foi onde eu tive meus olhos queimados. E desde então eu faço tratamento oftalmológico. Então, foi num sábado. Um sábado eu estava de bobeira, assim, eu estava com alguns colegas e o meu ex-marido. O primeiro sintoma foi uma coceira no olho. Eu achei que era uma conjuntivite. E eu fui na farmácia, comprei um colírio e usei o colírio como se fosse uma conjuntivite simples. Passou o sábado, no domingo de manhã, eu senti uma dorzinha de garganta. Aí eu fui na casa da minha mãe almoçar naquele dia e eu comentei com ela que eu estava com dor de garganta, com um pouco de dor de cabeça. E ela falou, vamos fazer um chazinho ali do quintal. Ela fez um chazinho, tomei o chazinho e tal, fiz o gargarejo, aquela coisa de mãe, né? E à tarde eu fui para casa e eu senti assim que eu não estava só com uma simples gripe ou resfriado, né? E passei a tarde dormindo, mas à noite eu senti que eu continuava com aquele mal-estar, com dor de garganta e com uma dificuldade para engolir a comida. Aí eu fui ao hospital da minha cidade consultar e a médica me receitou ibuprofeno. Mas no mesmo dia, de manhã, eu já tinha tomado o Advil. Naquela época, no Brasil ainda não tinha o Advil. Quem trouxe para nós tinha sido um colega dos Estados Unidos e eu já tinha tomado o Advil, que contém o ibuprofeno. Então, daí depois que eu voltei do hospital, fui dormir, mas no que eu acordo de madrugada, assim, com aquela sensação horrível, eu pensei, fui no banheiro, me olhei no espelho e vi que a minha boca estava cheia de bolha de sangue, tanto dentro da boca e no lábio. Aí eu pensei, não vou acordar ninguém porque deve ser da febre, né? Deve ser comum isso. Aí voltei a dormir. Na segunda de manhã, quando o meu ex-marido me olha, ele vê que eu tô cheia de bolha de água, assim, no rosto e com algumas bolhas, assim, no corpo, mas bem espalhadas, assim. Numa segunda-feira, daí o ex-marido dela ligou para mim, perguntando se ela era alérgica a alguma coisa. Daí eu só respondi que quando ela era pequena, ela era alérgica ao chocolate. Mas quando ela estava grande, nunca ela teve mais alergia, né? Daí ele só falou para mim que ela estava irreconhecível, que ela estava com uma alergia, que ela estava assim muito, muito ruim, sabe? Daí, quando ele contou isso para mim, eu já comecei a chorar. E eu pedi para eles, né, para eles ir até a minha casa. Daí eles foram até a minha casa. Quando eu vi ela, já também me desesperei. A gente foi lá no interior buscar minha mãe, mas na hora que eu desço do carro, eu sinto muita dor na sola dos pés. Mas eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas tudo bem. Não, só que naquele dia eu já comecei a me sentir diferente, assim, era como se eu já não estivesse sentindo muito a realidade, sabe? A minha mãe, o meu ex-marido, a minha amiga que estavam comigo nesses momentos falaram que eu me queixava, mas eu não lembro de me queixar dessa dor na sola dos meus pés. E no que a gente pegou a minha mãe, que a gente estava indo para vir para Curitiba, passando pela rua do lado do hospital, a minha mãe fala, o doutor Humberto, que é um médico muito conhecido lá na nossa cidade, está ali no hospital, vamos chegar ali. E aí a gente acaba chegando no hospital lá da nossa cidade, lá em Papanduva. E aí a gente espera um pouco, a enfermeira vê que eu tô realmente com muita febre, pede pra gente aguardar, a gente aguarda, o médico me atende e fala, não, tá aparecendo realmente um sarampo. Um sarampo raro, mas parece um sarampo. Aí eu fico internada no hospital lá da minha cidade.
Mas eu, assim, a sensação é como se eu já não tivesse mais ali, sabe? Era muito estranho, sabe? Eu já não ouvia direito o que as pessoas falavam. E eu já não raciocinava mais direito, sabe? E aí eu passo aquele dia no hospital, né? Aquela segunda-feira. Eu não lembro que medicação que eles me deram. Eu lembro que no fim da tarde, assim, eu já começo a passar muito mal, a vomitar muito. Teve uma hora que eu fui no banheiro que aquelas bolhas, elas já estavam no meu corpo, mas assim, o meu rosto, a hora que eu me olho no espelho, assim, o meu rosto estava inteiro, ele estava todo tomado de bolha. Eu estava tipo um monstro, assim. Aquelas bolhas que estavam na boca já estavam no rosto todo. E eu senti uma leve sensibilidade, assim, olhando para a luz. Mas eu não lembro se eu reclamava, se eu falava alguma coisa, eu não consigo lembrar disso. E aí eu já comecei a sentir muita falta de ar. E assim, realmente, assim, era uma situação que a gente não sabia o que estava acontecendo. O meu ex-marido ficou muito preocupado, tentava entrar em contato com o médico não vinha no hospital. E eu lembro de passar aquela noite muito mal mesmo, assim, eu vomitava muito. Eu só lembro de vomitar muito, um líquido amarelo, era só essa minha lembrança. Quando eu estava no hospital, daí no outro dia de manhã, teve uma enfermeira, o nome dela é Ângela. Quando o médico veio passar visita e quando chegou o horário dela, que trocou o plantão que ela chegou, ela olhou assim pra mim, claro que eu só sei disso depois, né, que eu conversei com ela. Ela viu assim uma situação em que ela disse que em todos os anos, porque ela é uma enfermeira que trabalha muitos anos, né, na área, ela falou, eu nunca vi algo parecido e ela via que não tinha chance de eu sobreviver se eu ficasse naquele hospital. E o médico chegou para visita e ela viu que ele não estava fluindo, né, para me encaminhar para um hospital melhor. Ela foi lá e tomou a atitude de ligar para Florianópolis, porque naquela época o hospital de Papanduva encaminhava os casos mais graves para Floripa. E ela foi lá e ligou para um infectologista, porque até então, a princípio, parecia ser um sarampo. Mas ela viu que não estava algo muito errado, não estava parecendo um sarampo. E aí ela falou que em todos os anos dela de história de enfermagem, nunca ela conseguiu fazer uma ligação para outro hospital de primeira. Naquele dia ela conseguiu de primeira uma ligação para esse infectologista, que aí ela, né, teve essa iniciativa de me encaminhar, meio que passando por cima dos médicos. E ela já chamou a ambulância e só foi lá e comunicou o médico, falou, já chamei a ambulância, já consegui a consulta e tem que encaminhar essa menina. Eu já não estava mais raciocinando, era como se eu já não estivesse mais aqui, sabe? Eu não conseguia me sentir presente mais. Era algo muito estranho, sabe? Era uma sensação que eu já não estava mais aqui. Isso era muito estranho mesmo, assim. Eu ouvia as pessoas falando, eu ouvia as pessoas comentando sobre mim, que estava uma situação muito crítica, mas eu não conseguia me sentir aqui. Eu não lembro de reclamar de dor, eu não lembro de nada, sabe? Eu sabia que eu não estava bem, mas a sensação é que eu não estava aqui.
nessa segunda-feira que eu fui pro hospital e que eu, no outro dia, né, tava acontecendo tudo isso, essa sensação era muito ruim. E quando eu lembro que eles me encaminharam, então, né, conseguiram, enfim, me levar, chamaram a ambulância. Eu me lembro deles me colocando na ambulância. Aquela ambulância, assim, sinceramente, eu não sei como uma pessoa sobrevive, ou é possível chamar aquilo da ambulância, porque era muito desconfortável, assim. Eu lembro que não tinha uma estrutura para uma pessoa, porque se me desse qualquer coisa, uma parada cardíaca ou qualquer coisa que fosse além de que eu precisasse, que era um oxigênio, eu morreria na estrada. E naquele dia que eu fui, na terça-feira, para Floripa, uma colega minha, Thaís, ela foi comigo na ambulância, e uma enfermeira muito conhecida também lá na nossa cidade, que até ela é mãe de uma colega, uma amiga que estudou comigo do tempo de escola, ela foi comigo. O ex-marido dela me chamou pra gente ir lá no hospital, que ela tava bem ruim. Eu cheguei lá no hospital, ela tava saindo bolhas no pé, na mão. Daí ela foi transferida para Florianópolis, onde eu fui com ela na ambulância. Nessa viagem, eu perdi a consciência várias vezes. Várias vezes. E várias vezes eu ouvi ela falando assim, essa menina tá morrendo, essa menina tá morrendo. E, assim, eu só via... Algumas vezes eu voltava à consciência, mas no restante, assim, tudo ficava preto. Preto. E tenho uma vaga lembrança, assim, deles pararem algumas vezes, porque a Thaís, essa colega que estava na ambulância comigo, ela disse que eu pedia muita água, que eu sentia muita sede, eu pedia muita água. Então, às vezes que eles paravam, que eles abriam a ambulância, eu gritava de dor porque eu não conseguia olhar para a claridade. Então, nessa hora ali, o meu olho já estava queimado, né? Por causa da doença. Nessa ida, ela começou a gritar, tipo, a gente abria a porta, ela começou a gritar, porque ela tinha muita dor na visão. Aí as bolhas também. Aí quando a gente chegou lá no hospital, ela não conseguia colocar o pé no chão, porque o pé dela estava cheio de bolha. Eu acho que hoje, depois de muitos anos lendo sobre a doença, pode ser que eu tenha potencializado quando eu usei a medicação naquele domingo. Quando eu usei o Advil de manhã e usei o Advil à noite, né, o próprio ibuprofeno, porque tipo, eu posso tomar o medicamento há 15 dias atrás e a doença se manifestar agora. Então, eu posso ter potencializado ela quando eu tomei a medicação naquele dia, porque eu já estava com o sintoma. E aí, tomando a medicação, eu potencializei mais ainda, sabe? Eu tive a sorte também, né, que esse infectologista, ele era diretor do hospital em que eu fui internada. Ele era diretor da UTI que eu fui internada. Então, ele me mandou direto para esse hospital. E com o diagnóstico de sarampo. Quando eu cheguei no hospital, eu fui para um quarto isolado. E todo mundo que teve contato comigo teve que tomar a vacina para sarampo, porque até então era o sarampo. E no que eu fiquei, assim, no que eu lembro vagamente que eu cheguei nesse hospital, as enfermeiras, eu lembro assim que me deixaram num quarto e dizem que, né, o meu ex-marido conta que depois de 1 hora, mais ou menos, eu entrei em coma. Eu lembro que a hora que eu cheguei, eu comecei a vomitar muito. Depois disso eu tive um apagão. Quando eu acordei, eu só era igual cena de um filme, assim. Eu tava sendo levada na maca e passando aquelas luzes, assim, no teto. Igualzinho um filme. E a hora que eu acordo, eu tô num quarto, assim, numa maca. E tem vários médicos, assim, em volta e tal. Meu ex-marido e um colega que estava junto com ele. E nessa hora dizem que, né, a história, eles contam pra mim que
eu tive que ser entubada, porque aí já aquelas bolhas já estavam sendo tomadas, né? A minha garganta já estava sendo tomada e eu já não estava respirando mais sozinha. Depois disso, eu fiquei 17 dias em coma.